3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso ArrudaCast. Tem selinho no canto do vídeo, olha só, o selinho do nosso Abril Azul. Esse é o mês de conscientização ao autismo, dessa causa do autismo, para pais, para familiares, para leigos assim como eu, conhecerem um pouquinho mais e entenderem o porquê que a gente deve dar atenção especial para familiares, para os autistas, e a gente precisa fazer diferente, a gente precisa entender tudo isso de uma maneira diferente. E esse é o nosso objetivo. A gente está fazendo isso aqui no grupo da Arruda Produções, nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Gabi Arruda. Nosso objetivo é conscientizar leigos, familiares e pais sobre esse assunto tão importante. Aqui ninguém gosta de mimimi, aqui é na prática, viu, gente? A gente tem que entender de verdade e fazer a diferença no mundo que a gente está vivendo agora. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema especial desse mês do Abril Azul, eu recebo duas pessoas super importantes. Meu irmão Marcelo Ferraz, que é o pai do Henrique. Obrigado. E recebo também a Saraí Brito, que é mãe do Pablo, de 7 anos. A Saraí, ela é psicopedagoga, ela é ativista. Ela falou que vai quebrar tudo hoje aqui, viu, gente? Ela é ativista e também está à frente do projeto Altimizar. Você quebra tudo sempre, Saraí? Fala pra mim. Quando nós vamos com conscientização e as pessoas não querem entender de uma forma fácil, prática, aí a gente às vezes precisa ir para outros caminhos, né? Outras vias, assim, que não brigando, quebrando tudo, mas no sentido de ir procurando direitos, né? E fazendo-os valer de verdade, aí a gente quebra tudo sim, com certeza. Nosso objetivo aqui é conscientizar. O que a gente tem na nossa mão? Um veículo de comunicação, sim, não é? E a gente estava conversando nos bastidores que muita gente ainda, pela ignorância, por não saber, acaba julgando, acaba se posicionando contrário, mas o termo é esse, é pura ignorância. Então qual que é o nosso papel aqui? Conscientizar as pessoas. No dia a dia, você antes de tudo, como mãe, você é mãe do Pablo e do Ícaro, mas o Pablo, de 7 anos, tem o autismo. Foi depois que ele nasceu que você acabou entrando, levantando essa bandeira e defendendo essa causa, ou você sempre já foi uma pessoa que já olhava para isso? Como que é? A minha formação pedagógica, né, fiz magistério e os 2 anos do magistério foram estágio na APAE, então eu já tinha um estágio na APAE com autistas e adolescentes. Então, mas era um conhecimento muito, né, de anos atrás, 20 anos atrás, mas já tive aquele contato, que eu falo que Deus não escreve o certo por linhas tortas, Ele escreve o certo por linhas retas. Então já tinha uma noção, um olhar, mas era muito remoto, muito passado. E não me tornei ativista da noite pro dia, nem do dia pra noite. Não foi após o nascimento do Pablo, mas como pedagoga, e aí eu fiz pedagogia, eu fiz outras pós, e aí você sabe que já estive na sala de aula como professora, coordenadora, e você vê que o desenvolvimento do seu filho não está no marco, né, do desenvolvimento, e outras crianças, como ele é meu mais velho, outras crianças começam a apresentar comportamento que não é o mesmo do seu filho. E aquilo começou a me dar uma inquietação, uma dúvida. A primeira coisa foi atraso na fala. E aí eu passei por 6 especialistas. E aí os especialistas assim, não, mas ele tem contato visual, não, mas ele atende pelo nome, não, mas ele é super sociável. Imagina, o Pablo não é. E aí você precisa ler, estudar, pesquisar, para você confrontar. Você não se contentou, então, com a resposta? Não, nunca. Eu nunca fui te contentar com o que me apresenta. Eu sempre vou querer questionar. Eu sempre fui muito assim de criança, né? Chatinha. E com um filho, com uma situação que você não tem suporte de ninguém, de família, até mesmo dos profissionais. Porque na penúltimo profissional eu falei, doutor, eu já tinha estudado um pouco, lido um pouco, pesquisado muito, e eu falei, mas espera aí, autismo não é só isso, não é só olhar no olho, não é só isso, não é só aquilo. Meu filho apresenta isso, apresenta aquilo, porque ele não tinha função do brincar. Então, mesmo que ele estava atendendo pelo contato visual, fazia contato visual, respondia pelo nome, mesmo que ele saía abraçando, beijando todos os amiguinhos, que ele queria brincar com os amiguinhos, estar com pessoas, que ele não tinha sensibilidade a barulho e a iluminação, mesmo assim, eu sabia que meu filho tinha uma particularidade. E eu falava, olha, eu quero saber se ele tem algo. Porque se ele tiver, eu preciso em tempo hábil, e eu nunca ainda não tinha ouvido falar de diagnóstico precoce ou tardio. Mas na minha concepção de mãe e educadora, eu quero
entender o que ele tem, e se ele tiver alguma coisa, preciso tratar. Né? Tempo hábil. Essa era a minha palavreada, tempo hábil. Que hoje a gente fala de diagnóstico precoce, né? Ou tardio e tal. Então foi essa questão. Eu falava assim, eu cheguei a ouvir de um médico assim, mas você tá querendo que o teu filho seja autista? Falei, olha, doutor, vai me desculpar, nenhuma mãe quer um filho autista ou com qualquer deficiência. O que eu quero é que o meu filho tenha condições de tratamento, que ele tenha condições de se desenvolver ao longo do tempo, se não for igual às outras crianças, mas que seja com as limitações dele. E que tenha uma qualidade de vida. E Exatamente. aqui você falou um ponto importante que a gente aprendeu aqui no nosso momento de conscientização. Tem muita, inclusive pais, que comparam um filho autista com outro autista. Exatamente. Cada um tem sua particularidade, não é? Exatamente. Queria que você falasse. A própria psicologia já nos fala o tempo todo, né? Que não pode comparar um filho com outro, um filho com um sobrinho. A própria psicologia em si já trata isso. Mas quando você pega um autista, eu tenho um filho autista de 7 anos e tenho um filho que não é autista de 3 anos. Você não compara nem filho com outro filho, nem deficiência com outra deficiência, nem graus no autismo. Mesmo porque cada criança é única, cada ser humano é único. Independente de deficiência ou não, nós temos nossas particularidades, né? Nossa individualidade. Então não dá pra eu falar, nossa, mas o filho do Marcelo, ele é grau leve, e aí o meu também é, mas o meu filho não faz o que o teu filho faz. E infelizmente hoje, muitas mães, e pelo contato de mães que eu tenho, elas fazem muito isso. Que sem querer, ou então não conseguindo lidar com essa situação e querendo comparar o tempo todo. Porque eu ainda falo que é aquela raizinha da mãe de querer que o filho, olha, não, mas ele é autista, mas ele tem que estar falando, ele tem que estar brincando, ele tem que isso, tem que aquilo. Então é um erro que mãe, aquele coração mole de mãe, a gente sempre faz muito, que nós temos que nos policiar o tempo todo, porque independentemente de deficiência, independentemente do laudo que você tenha ter com o teu filho, seja síndrome de Down, seja outro diagnóstico, não se compara um filho com o outro, não se compara uma deficiência com outra, o grau com o outro, porque nós temos que entender enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto leigo, como você disse, enquanto pais, que cada um tem sua subjetividade, sua particularidade. Se eu não respeito isso no meu filho, se eu não respeito isso no meu paciente, se eu não respeito isso no meu aluno, eu nunca vou entender o processo de desenvolvimento humano, né? Não adianta eu estudar desenvolvimento humano, não adianta eu falar que eu tenho 20 anos de experiência com autistas, com graus de suporte, e eu não enxergar o indivíduo como particular, como subjetivo, e entender que cada um, sim, tem o seu processo de construção, né? Hoje, o meu filho, eu achei que ele nunca fosse falar, porque até os 6 anos ele não era verbal. Ele fez 6 anos e 4 dias, ele soltou no corredor de casa: mamãe, te amo. Sério? Quase morri, porque eu não sabia se eu gritava, se eu sacudia ele pra cima, se eu chorava, se eu deitava no corredor. Então, assim, o autismo, por mais estudos que você fizer, live que você assistir, especializar, você sempre vai ter, Marcelo, acho que já pode, né, até confirmar o que eu estou dizendo, você sempre vai ter uma surpresa. Olha uma só novidade. que interessante, mas o que a gente já aprendeu aqui? Atenção, leigo assim como eu, é não julgar. Sim. É entender para não julgar, e é isso que a gente está fazendo aqui. Essa é a live para você compartilhar com um conhecido, com aquele seu parente, viu? Com todo amor e carinho. Fala assim, o Rafael pediu para eu compartilhar, joga aqui nas minhas costas o problema. Rafael pediu para eu compartilhar. Não se trata de julgar. Talvez muitas pessoas à sua volta estão julgando por não conhecer. Esse é o nosso objetivo. Agora com o Marcelo foi o contrário. O Marcelo é pai do Renan, meu sobrinho, 18 anos, 18 já, 18 né? anos. E aí você teve um tempão ali, só o Renan reinando. O Renan reinando. E depois veio o Henrique. O Henrique tá com 6, né? E aí você percebeu a diferença dos filhos? Porque aí tem a gente falou da comparação, mas o jeito, aquilo que você ensinava pro Renan não funcionou com o Henrique. E aí, como que foi esse diagnóstico paterno? Até digo, né, que a mulher ela tem muita sensibilidade. O homem a gente é mais prático e tal, mas sem a sensibilidade da Mariane, nesse momento, eu acho que nós teríamos outro cenário hoje com o Henrique. Porque a educação que você dá para um filho, você dá para os dois. Então vem o novo, você está numa versão nova de você mesmo e você passa a fornecer para aquela educação os seus valores, os seus princípios.
Mas aí a gente começou a sentir uma diferença nele. Ele tinha características diferentes. E foi com a fala também que a gente identificou. Independente de qualquer coisa, porque eu acho que hoje também, conversando com a Saraí, as questões dos diagnósticos, eu acho que poderiam ser melhores trabalhadas. Mas assim, a gente identificou uma particularidade no Henrique. E aí, independente de qualquer coisa, nós temos que agir nesse momento. Então, a gente já foi, a Mariane pegou essa missão para ela, né? Porque é uma missão, né? Ela começou a buscar por profissionais, né? E aí eles não fecham o diagnóstico. O diagnóstico é um processo, né? Mas enquanto isso já está evoluindo, está trabalhando. Por isso, tudo em paralelo. Independente do que é em casa, do que foi a conversa, independente de qualquer coisa. Não, peraí, então, primeiras coisas em primeiro lugar. Então vamos já buscar um auxílio, uma avaliação, buscar uma opinião profissional, e imediatamente ele já começou a fazer as terapias que é direcionada, né, ao autismo. O Henrique hoje ele tem um grau leve de autismo, né? Mas ele tem muitas habilidades que tanto é de autismo como de uma pessoa normal. Ele tem algumas particularidades. E aí um fato interessante, o Rafa e Saraí, que eu me coloquei um dia eu questionei a Mari, né? Mas o Henrique não tem nada, né? Então não é questão de julgar, mas é questão do que você está vendo, né? Mas a gente via pessoas de um grau mais elevado. Foi uma negação ali no começo? Você negou? Porque a gente não quer, a gente acha que o nosso filho não vai ter. Como vai ser agora a nossa vida? Meu Deus, não. Nada mudou. A gente só, não, pera aí um pouquinho. Então, enquanto a gente decide o que a gente vai fazer da vida, vamos supor, a gente já abraçou e vamos cuidar dele, para que esse diagnóstico seja feito, os tratamentos e o diagnóstico seja feito com mais brevidade possível. E aí eu me coloquei numa condição assim, a Mari tem carta branca de fazer tudo, 110% do que ela acha que a gente deveria fazer, acolher ou realizar. Mas eu vou me colocar numa condição falei para ela, de contraponto. Mas eu acho que isso o Henrique não tem. Será que esse cara não tem uma alta habilidade? Será que ele não tem um super foco? Inclusive ele está passando por uma análise agora que vem da escola onde ele está, que está analisando a alta habilidade dele, né? Porque ele realmente ele é inteligente fora da curva. Mas eu acho que o principal foi, depois a gente discute o que a gente tem em casa, vamos absorver tudo isso, mas vamos buscar uma ajuda profissional de imediato. Foi o que aconteceu. Então acho que o Henrique evoluiu. Até a Saraí teve uma oportunidade de conversar com ele, assim, né, como ela tem essa experiência técnica, né, e uma experiência dentro de casa até. Então ela conversou com ele e falou, mas aqui ele tá legal, ele tem contato visual, ele tem isso, de repente não teria disso, então por isso um grau mais leve. Nunca é igual mesmo, né? Nunca é igual. E Saraí, o Marcelo ali, ele deu uma negada, ele não quis falar essa palavra, ele cá entre nós aqui, ó, a câmera deu uma cortada aqui, levantou uma tela aqui, mas ele não abriu mão de ter um acompanhamento, de cuidar, de dar 110% de apoio. Existe muitos pais que, numa negação mesmo, acabam trazendo um acompanhamento, um tratamento tardio para os seus filhos e aí acaba prejudicando de verdade? O que eu vou te falar é tão sério que existem pais que não só fazem a negação, como ele faz uma negligência. Explica melhor na prática. Hoje eu tenho o Instagram, que é pela @Altimizar. Já vou fazer aqui um merchan. Bota aí vídeo na tela, como que é? Altimizar. Altimizar, né? E tem um grupo de mães, com 200 mães, que é de apoio, acolhimento e orientação dessas mães, sobre carteira, sobre vaga preferencial, sobre os direitos, professora de apoio. É um trabalho que nós fazemos de orientação, porque nenhuma mãe com 100 anos vai ser experiência master em autismo, mas nós tem mães que nós estamos um pouquinho, uns passos a mais à frente de mães que estão chegando ou que vão chegar com o diagnóstico. Então dá para você ajudar de alguma forma, seu suporte de alguma forma. E nós temos pais no grupo que meu filho não tem nada, meu filho não vai ser medicado, meu filho não vai para terapia. E a mãe sofre demais, porque ela tem aquele diagnóstico dentro de casa. Não deixa a mãe medicar, não deixa levar. E isso aí já é negligência, porque o filho ele precisa
Independentemente se foi tardio ou não, se ele foi pelo sistema público ou privado, ele precisa. Não é um house, não é um McDonald's, um BK que você dá pra criança quando você quer, quando você pode. Ele precisa, aquilo lá é o suporte pra ele, né? E ele precisa da equipe multidisciplinar para ele se desenvolver mesmo. Então, assim, a gente não aceita justamente isso, e o que é legal e importante é as famílias. Se você é familiar, se você é um simpatizante, se você é um profissional, se você é um educador, não julgar o pai e a mãe que nega. Por quê? Os nossos sonhos, quando uma mulher engravida, ela está planejando uma gravidez, ou ela engravidou assim precocemente, sem esperar, o que uma mulher faz? Meu filho aos 3 anos vai estar fazendo judô, karatê, inglês. O pai tem essa expectativa, não tem? Nós vivemos de ideais, de sonhos, de expectativas. Então não tem mal nenhum um pai falar, não, meu filho não tem. Meu filho não tem ali uma questão de desenvolvimento motor, não, por conta da patologia do autismo, porque ele vai ser um Neymar na vida. Não é o que os pais colocam aquela ideologia nos filhos? Você for jogador de futebol, a mãe já quer que a filha seja bailarina, que a mãe isso. Isso faz parte dos nossos sonhos como seres humanos, como pais. Então nós idealizamos tudo isso. E que bom que temos ideais de vida, que é o que faz nós crescermos, termos ideais e sonharmos, né? E aí teu filho nasce bonitinho, nenhuma característica física de deficiência. Teu filho vai crescendo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 inclusive, anos esse foi o tema do nosso primeiro episódio. O autismo não tem cara, né? Exatamente. A gente fala assim, ela não tem cara de não autismo. Tem cara. E ninguém tem que ter cara de nada, né? Verdade. Ninguém tem cara de nada. Então, assim, e aí nós idealizamos tudo aquilo para nossos filhos. E aquilo vai crescendo, os teus filhos. Aí você, querendo ou não, nós já falamos, nós vamos fazer aquela comparação com o sobrinho, com o enteado, com o vizinho, com o irmão, com o coleguinha da escola. Porque eu comecei essa comparação lá na educação infantil, quando eu ia buscar meu filho na creche, e eu via que os amiguinhos estavam tudo brincando com a bola, e meu filho não, meu filho estava chorando o tempo todo, meu filho estava brigando o tempo todo, ou meu filho estava mordendo a cabecinha de outro bebê, sabe assim, tipo, babando, assim, a paixão dele, a bola dele era a cabecinha do bebê ficar lá, por horas. E eu falava, meu, mas não é normal, sabe assim, aquela angústia de você visualizar, mas não comentar com ninguém, ficar naquela angústia de mãe. Ia pro parque, indo, todos os bebês ali de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, ia função de escorregador, de gira-gira. Meu filho não se interessava pelo brinquedo, ele era areia, comer areia. Então aquilo já me incomodava muito, porque eu via enquanto mãe, enquanto educadora, que não tava ali legal. E você procurando especialistas, 5 especialistas, falando, mãe, calma. E aí o que é pior? Você pega uma mãe agitada, TDAH, laudada, hiperativa no último nível. E aí, calma, mãe, ele é acelerado assim porque você é acelerada. Ele tá com atraso na fala porque você fala bastante, você acelera ele não consegue te acompanhar. E aí ele não tá falando, que é um erro grande que os médicos fazem. Pronto, jogou aí a culpa tudo E a primeira pergunta, Rafael, é assim, mas ele tem estímulo em casa? Imagina uma pessoa que fala que nem eu, se não deveria ter um estímulo dentro de casa, né? Então, assim, são perguntas muito, assim, nada científica. Então existe muito profissional que está mal preparado para encarar a vida real. Com certeza. E porque a gente escuta muito assim, eu ouvi demais, e tem muitas mães que escutam assim, calma, mãe, ele tem um marco de desenvolvimento. Nós sabemos que existe um marco de desenvolvimento para criança, para adolescente. Só que vai chegando ali no marco de desenvolvimento, teu filho não foi, não tá indo. E aí? Eu não posso ficar preso ao que o médico falou do marco, eu não posso me prender a marco de desenvolvimento. Porque mesmo que mais pra frente, com dor ou sem dor, com angústia ou sem angústias, eu vou saber que o meu filho vai ter um desenvolvimento mais devagar do que os outros, do que um marco de desenvolvimento, toda mãe quer fazer o mínimo pelo filho, né? Não, ele tentar falar mesmo que seja com dificuldade, tentar falar mesmo que não seja formando frases falando inglês, espanhol, mas que faça esse acompanhamento, esse desenvolvimento. Principalmente para mães que já têm às vezes 2, 3 filhos, né? Que o filho adulto não apresenta nenhum tipo de comportamento. Então tem toda aquela questão. E aí é um despreparo legal, assim, é geral. Então nós sofremos o tempo todo com preconceito dentro de casa, às vezes no caso da mãe com o próprio pai, com o esposo, com o parceiro, com o cônjuge, ou com a avó, ou com a professora da escola, ou com a escola, que parece que fizeram assim um complô de todo mundo não querer ter informação e te perguntar de alguma forma. E a mãe se culpa muito. E o pior disso tudo é a culpabilização que fazem em cima da mulher, em cima da mãe.
Isso aconteceu com você na prática? Acontece, sim, e acontece o tempo todo. Ah, mas você fez uso de álcool? E os médicos... Bom, é uma pergunta técnica que os médicos estavam fazendo. Mas saindo da área clínica, eu achei que tem o tempo todo uma vizinha falando assim, mas você usou droga na gravidez? Você bebia demais, de fazer uso, consumo? Como se fosse pré-definido para isso. Porque até hoje a ciência não chegou à conclusão. Mas como se eles soubessem que a questão do teu filho é essa. Pior ainda quando usa o argumento religioso. Se é falta de Deus, se é falta de igreja. Mas você passou por tudo isso aí? Tudo, nós passamos o tempo todo. Eu passei hoje. Isso aí é falta de Deus, é falta de igreja. Olha, tem uma benzedeira perto de casa, menina do céu, ó, tira e queda. Então eu vou ser o tempo todo convivendo com esse tipo de coisa. Gente, falta de consciência. Então por isso que você tem que compartilhar esse vídeo. Depois nós vamos cortar uns trechinhos também do vídeo aqui para você compartilhar. Nosso objetivo é conscientizar, levar essa informação adiante, porque o que mais faz uma pessoa julgar, tirando o coração dela, é a ignorância. Então, eu prefiro acreditar que essas pessoas são ignorantes no sentido de não ter informação, do que ter um coração muito duro, viu, Saraí? Sim, exatamente. Prefiro acreditar nisso. Se bem que tem gente com o coração muito de pedra. Gente, nosso objetivo aqui, ó, a gente pode tornar um assunto que é pesado, mas tornar ele leve, consciente. Eu quero perguntar pro Marcelo agora. O que as pessoas, os leigos, na fila dos leigos aí, o que a gente precisa entender e como que a gente pode ser suporte, ajudar familiares de autistas, ajudar o próprio autista, como que a sociedade pode ajudar? Depois eu vou perguntar para a Saraí do poder público. Então, puxando uma questão que a própria Saraí também mencionou, que é a questão do diagnóstico técnico. Eu acho assim, independente de qualquer coisa que foi a discussão familiar, porque nós temos um filho de 18 anos que também está recebendo o irmão dele com uma notícia com diagnóstico de autismo, né? Então eu acho assim, o suporte de um ao outro, um poder se debruçar no outro, né? Então isso foi de imediato. Então a gente nunca, se existe uma ideologia em cima, se existe um acréscimo na dispensação de medicamento, porque a gente escuta, cara, se você começar a escutar os poréns aí, e os sis da vida, você não faz nada com a criança. Então assim, o Henrique evoluiu demais com a influência das terapias que ele participa, né? Tanto é a questão alimentar, a questão da fala, a questão quando ele chega num ambiente novo, aquela previsibilidade que ele precisa daquilo, né? Então a sensibilidade da Mariane naquele momento foi imprescindível para, peraí, tem uma luzinha amarela, né? E eu acho que eu contribuí para dar o suporte para ela. Depois a gente discute, a gente vai conversar sobre isso. Mas o que eu digo é assim, independente do que acontecer da parte, vamos dizer, da parte técnica, que é o acompanhamento do profissional, é levar a criança a esse atendimento, né? Independente se a pessoa vai dar medicamento ou não, essa não é a discussão, mas a discussão então o Henrique ele tem que estar em uma terapia, sendo acompanhado por um profissional. Depois, se aquele profissional é bom ou não, é no decorrer, mas imediatamente ele tem que ser amparado por um profissional. Então eu acho que isso tem que ser a sociedade toda. Peraí, nós temos essa condição, nós não temos um problema, nós temos um obstáculo, né? Tem pessoas que são mais proativas, tem pessoas que são mais tímidas. Na nossa família a gente tem isso, né? Pessoas são mais falantes, menos falantes, isso é normal. Uns que guardam dinheiro, outros que não guardam. É o que faz a diversidade humana, né? É justamente isso, é diferente. E aí tem uma barreira de você aceitar se o seu filho tem autismo, uma condição dessa ou qualquer outra que seja, ou não. Então a gente não tem um problema, a gente tem um obstáculo. Então, a sensibilidade dos pais com relação ao problema e entregar isso aí para uma terapia, iniciar uma terapia, e aí depois a gente, ele está sendo atendido, né? Estancou o sangue, vamos supor. Então vamos ver o que aconteceu. Eu acho que é isso. E na prática ali, a sociedade, agora você falou bastante da família, do suporte, de um apoiar o outro, mas e na sociedade? Por exemplo, eu já vi gente falar assim, agora vai ter vaga também para autista, né? E aí o cara que não tem isso na família, o cara que não passa por isso, ele se torna um apontador de dedo, um julgador. O que você como pai já percebeu, já presenciou assim, desse tipo de atitude, de comportamento? Porque eu ouvi uma frase que é o seguinte: autista não tem privilégio, tem direito, né?
de que eles estão confundindo, a sociedade tem confundido um direito que é necessário, que algum ativista foi lá e brigou por isso, senão não teria alcançado. E é briga todo dia, viu? Então se conseguiu foi mérito e por necessidade, né? Que você já presenciou alguma coisa nesse sentido ou não? Nunca presenciamos, porque a nossa postura já é proativa. Então assim, é muito importante isso que você falou, Rafael, pelo seguinte, que é a questão do direito. Então, o Henrique tem todas as condições pelo direito. Mas vamos falar do estacionamento, que ele tem direito à carteirinha da prefeitura e tal. A gente não fez. Porque a gente não vê necessidade de usar aquele espaço que poderia ser usado melhor para outra pessoa que sim precisasse mais daquilo lá. Então, no caso dele, direito. Por conta da particularidade dele. Exato. Né? Entendi. Aí, por exemplo, vou dar uma... Mas já tem um outro grau ou um outro perfil, poderia chamar assim ou não? Exatamente. E aí existe essa necessidade. Exatamente. Mas, por exemplo, desculpa, a gente não vê necessidade de ter... por exemplo, posso ter a carteirinha. Para uma super, hiper emergência utilizar, é diferente. Mas a gente não vê essa necessidade da vaga, para nós, no nosso caso. Mas, por exemplo, ele vai ser atendido num hospital, ele tem a prioridade. Então, isso a gente usa porque o Henrique, quando ele está num ambiente novo, ele precisa de uma previsibilidade. E como é que você dá previsibilidade num médico? Não, você vai ficar sentadinho aqui, ler a revista da Mônica, porque você vai tomar 35 injeções daqui a pouco, mas você não, como é que você fala isso para uma criança? Né? Então, quando ele está naquele ambiente que ele vê que ele começa a ter aquelas sensações que um autista tem. O tempo dele vence mais rápido, diríamos assim. Exatamente isso aí. O tempo dele vence. Então, eu acho que isso é importante a fila, ele também ter a prioridade ali numa fila, por exemplo. Exato. É diferente, isso faz muito sentido. Mas você tocou num ponto muito interessante, Rafael, que não é... Eu não ligo se as pessoas apontarem dedo. Não ligo. Isso é uma questão que aconteceu na nossa família. Não sei se aconteceu, como é que... Nem quero saber. Não me interessa qual argumento usar também. Mas a gente sabe quem é o Henrique. A gente sabe qual é o contexto que ele é inserido na família e nas amizades. Né? Então, se a pessoa tem esse dedo alguma coisa, eu acho que o argumento que você utilizou, que é a questão não vai utilizar porque não sei porque é de direito, eu acho isso importante. Porque sim, as pessoas têm que usar o que é de direito. A gente tem que aprender que nós temos deveres e nós temos direitos. Os nossos deveres, a gente tem que cumprir com os nossos deveres. Né? Simples assim. Não é porque alguém está olhando ou não que eu vou estacionar naquela vaga. É o meu dever não estacionar ali. Né? É uma coisa mais policiamento próprio, sei lá. Mas assim, eu acho que é questão de levar como direito. Sim, os pais têm direito, porque é uma questão, eles têm o tempo diferente nosso. Só isso. É simples assim, não tem maquiagem em cima, né? A questão da fila da espera é que no nível de suporte, né, do Henrique, ele é leve, então tranquilo. Para um nível de suporte moderado ou severo, Exato. que às vezes é um adolescente, o que acontece? Ele está ali no trânsito, ele já está ali porque eles não têm o filtro da espera. Se eu falar para você vai ter que aguardar a consulta 30 minutos, uma pessoa que não tem autismo, ela vai fazer isso de boa. Para uma criança, ela não entende o que é esperar, o que é 30 minutos, o que ela vai ficar fazendo ali. 30 minutos para ela ali é 2 anos. Então, para você entender, 2 anos. Então, ele não tem esse filtro de espera. A questão por isso, é o atendimento da vaga preferencial, da atendimento preferencial nos caixas. Porque essa criança não tem. Ela vai desencadear uma crise, por ela não ter filtro de espera, ela vai desencadear uma crise. Ela vai ter muita criança, porque a patologia do autismo, ela não vem sozinha, ela vem com combo. Sempre vai estar, às vezes, na verdade, a minoria tem só o autismo. A maioria é autismo e TDAH. Autismo, TDAH e TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que não aceita não. Então, você imagina uma criança que tem esses 3 diagnósticos em uma fila preferencial. Não dá. E aí vai desencadear a crise, vai desencadear ela. E tem muitos autistas que têm também a questão da epilepsia. Vai dar ali uma crise ali, vai cair, bater a cabeça, vai se machucar. Então, assim, é por conta do quadro, no geral, que essa por lei, é garantido esse direito para a pessoa autista, tá? Por conta disso, de não estar só ali. E tem os graus autista. Severos que a gente acompanhou, que inclusive tem a questão da violência, né? Exatamente. E vai crescendo, vai se tornando adolescente, jovem, se torna violente, agressivo contra os pais. Por conta da medicação, né? Diversas medicações aí que aumenta a compulsividade alimentar, a
criança de 10 anos parece que tem 15, porque eles são grandes, eles são fortes. E aí você sempre pega uma mãe que tá sozinha, ou o marido tá trabalhando, ou o marido abandonou ela por conta do diagnóstico, né? Porque ele esperava o filho perfeitinho, e aí o filho perfeitinho dele não surgiu, ele vamos foi falar embora. baixinho aqui pra nem todo mundo ouvir. Tem muito isso? Tem muito cara que... Muito. Eu passei por isso. É mesmo? Passei com o pai do Pablo. Eles não acreditavam, não admitiam a situação, entendeu? Não nasci pra ter filho retardado, eu ouvi isso. Então, se não nasce, não admito isso. Deus não vai permitir isso pra mim, sabe? Essa vergonha pra mim. E aí, simplesmente, tudo desanda e você fica solo com o teu filho. E tem muitas mães que, às vezes, tá com o marido, tá com o companheiro, tá com o padrasto do autista em casa, mas continuam solos. Porque ela é sozinha para medicação, para a escola. Porque a escola é a mãe, é essa mulher sobrecarregada, muitas vezes solo, que dá cara na clínica o tempo todo, o terapeuta chamando, vem cá, ele não está desenvolvendo. É essa mãe, essa mulher que dá cara todo dia na escola, a escola pergunta, mas ele está medicado? Sabe? Ai, mas o teu filho não para, teu filho isso, teu filho aquilo. Meu filho tem um laudo de TDAH e é autista. Você leva para a escola, você apresenta, você... né? Então, ano passado a escola estava fazendo medicação nele por conta dos horários que tinha que medicar na escola à tarde, para bater com um quadro de médico, de receita médica. E aí você assim, você deu medicação para ele hoje, mãe? Porque o autista é uma coisa assim, você vai medicar ele hoje, ele tá beleza. Amanhã você vai conferir a carteira se você deu medicação mesmo, porque a água não fez efeito. Eles têm essa questão também, de um dia tá ok, outro dia não tá, tomar medicação e não fazer efeito. E aí a culpa, você deu medicação? Ele tá sendo medicado, mãe? Como se fosse culpa de uma crise dele, a mãe que não medicou. Ou a mãe que medicou meia cartelinha ali, meio comprimido. Então é essa culpabilização da mulher o tempo todo. Por que que ela escolheu um cara que quando teve o filho do diagnóstico, o cara abandonou ela? Porque você escuta isso. Nossa, mas que dedinho podre também, eu, hein? Deu, hein? Que pai que você faz com o teu filho? É julgamento atrás de julgamento. Tipo assim, é uma culpa que assim, eu não tenho o que fazer. Eu falo que é regra de vida, sabe o que é? Pra quem é familiar, pra quem não é familiar, pra quem tá começando a ouvir falar de autismo agora, pra quem nunca ouviu, ainda vai ouvir. O que eu não conheço, eu não opino. Eu não dou palpite. O que eu desconheço, eu não faço comentários. Porque aí eu vou estar fazendo uma família, uma mãe, uma mulher, levar ela a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, que é o que nós temos hoje. Porque a mãe de autista, ela carrega tudo isso, tá, Rafael? É o combo. Sem contar aquela mãe que guarda tudo e não só ela sabe as tretas que ela tá passando, né? Alguém sabe, alguém faz levantamento do índice de homicídio da mãe atípica? Ninguém faz. Ninguém faz esse embate, porque não é importante para a sociedade, não é importante para ninguém. Você entendeu? Então nós temos tudo isso, um diagnóstico, uma mãe solo, nós temos essa mãe aí que é culpabilizada o tempo todo, por todos os sentidos. E aí você perguntou da questão do poder público. Vamos ler, ó. Quer ver, ó? Agora eu quero ver o teu lado ativista aqui. Tem que ter, ó. A gente já passamos do tempo, tá quase acabando. Aguenta aí. Porque, ó, a Sara aí é ativista, tem que entrar em ação aqui. Claro, só tô tentando deixar um pouco mais leve. Eu sei, tudo bem. Sara aí, esquece o local, vamos falar para Brasil aqui. Tem gente que assiste a gente de todo lugar. O que de cima para baixo, Brasil para os estados e para os municípios aí, qual que é uma demanda urgente que você vê hoje? Já evoluiu muito, mas o que é uma demanda urgente que tem político aí que fica fazendo só bonitinho no vídeo, só na hora da eleição também, mas na prática, né? O que tá precisando aí? A gente tá precisando defender junto, unir família, pai, mãe. Quando eu falo família é porque é sogro, sogra, cunhado. E os leigos, como eu. Então vamos lá, em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, tá? Brasil. Já vou te abranger todo o assunto. Não temos nem na educação e nem na saúde. Na saúde, hoje você pegar uma criança, uma família que tem condições de pagar um convênio ou pagar terapias à parte para criança, ela vai fazer 20 horas de terapia, vai passar parte da manhã todinha fazendo terapias. Sim. Para quem tem condição. Essa é a realidade
De quantos por cento dos brasileiros? Te pergunto. E aí quem não tem essa condição, faz o quê? Fica na fila de espera do SUS. O tempo é de 2 a 3 anos de espera. Caramba, e uma criança que tem 4 anos, ela ficou O metade meu filho da vida passou dela. por isso. O meu filho passou por isso. Eu tive diagnóstico com ele com 4 anos. Ele ficou 2 anos na fila de espera, esperando atendimento e terapia. Faz hoje, uma vez por semana, meia hora. Se eu pegar o meu filho de 7 anos, com o filho dele, estando no espectro ali, no grau de suporte leve, certo? O que acontece? O meu filho que faz uma vez por semana, meia hora por dia, eu pego o filho do Marcelo que faz a manhã toda, 20 horas de terapia, qual que é o nível de desenvolvimento? Você me fala. Mas aí você vai me falar, Sara, mas os dois são autistas, os dois são leves, e aí? Então você tá dando pra entender qual que é o poder público oferece hoje de... Terapia, uma vez por semana, meia hora. Uma vez meia hora? Meia hora de fisioterapeuta, psicólogo e fono. Que é o mínimo que esse autista precisa pro desenvolvimento dele ali global. Mínimo. Porque aí depois tem terapeuta ocupacional, tem psicopedagoga, tem outras áreas. Isso é o mínimo que eu tô te falando. Não, então não temos isso. Não temos. Imagina um filho do SUS, 2 anos esperando. Que eu passei por isso. E o meu faz 1 ano que tá fazendo. Então, ok. E essa realidade é município, é estado ou é Brasil? Brasil. Por isso que eu te falei, eu vou pegar todas as esferas, a federal, estadual, municipal, porque isso é geral. E aí fazem um marketing, um merchan em cima disso, que é estamos fazendo pela inclusão, não estamos fazendo pela inclusão. E aí isso é na área da saúde. Partindo para a área educacional. Educação. Então, mas só aí já então, dá um impacto violento. Só aí você já desencadeia toda uma negligência de desenvolvimento humano, de dignidade humana. Porque é o mínimo que você poderia estar oferecendo para um ser humano ali, naturalizado. É o mínimo, você já não está fazendo. Às vezes a gente tem que falar a linguagem. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem que falar a linguagem que os caras vão entender. Assim, ó. O político inteligente. Você já entendeu a necessidade disso. Já entendeu a importância disso. Já que o senhor quer voto, o senhor precisa colocar um projeto desse em ação. Já que o senhor quer gerar emprego, o senhor vai gerar muito mais empregos, porque a demanda de profissionais vai aumentar. Vai precisar de mais profissionais para atender todos os dias a necessidade desse público. Vai precisar de mais equipes de apoio, vai precisar de mais infraestrutura. Então, o senhor vai ter que fazer algumas obras ou parcerias. Então, pode enxergar com os seus olhos, desde que os autistas e os seus familiares sejam beneficiados. Porque isso não é nem mais direito, isso é dever. É uma necessidade. É só você observar uma criança, uma família que tem um acompanhamento diário, ou tem essa esmola que é 30 minutos. Que é uma esmola, é tipo um band-aid. E não dá tempo, porque essa criança às vezes chega, ela acabou de ter uma crise, ou ela está no trânsito, desenvolvendo uma crise já ali potencial, e ela vai chegar, esse profissional não vai render com esse profissional em 30 minutos. O profissional vai começar ali a fazer um atendimento, já deu 20 minutos, já está o horário dela, sem contar que às vezes... Não, é ridículo, chega a ser ridículo. Não. E assim, tinha que descobrir o nome desses caras que fizeram, então levantando bandeira, falando, olha só o que eu fiz, porque chega a ser vergonhoso. E aí você falou assim, eles né? enxergam, porque nós enquanto mães, enquanto ativistas, nós estamos pincelando isso nas redes sociais sempre. Tem mães aqui no Rio, que está toda semana na Câmara Municipal, tocando trombeta, tocando terror, entendeu? Então não é falta de olhar, não é falta de saber, não é falta de conscientização. Esses caras não estão entendendo. Não, o que acontece é uma promessa, assim, eu vou fazer o seguinte, mães, a cada 4 anos eu te chamo porque eu sei que é assim, vamos tomar um cafezinho, Saraí, eu quero entender sobre o autismo, eu preciso entender como que a gente pode fazer para ajudar. O ano passado foi no eleitoral. Entendeu? Choveu, eu tinha 1000 convites. Ó, esse ano não é eleitoral, nós estamos aqui só para falar disso. Mundo, é mesmo? Todo mundo me marcava nas redes sociais, era candidato, porque eu nunca ouvi ele falar na vida, me marcava nas redes sociais. Todo mundo queria marcar um cafezinho para entender o autismo, para conhecer as mães do grupo, para levantar demandas em como fazer ajudar. Não precisa tomar cafezinho com mãe de autista, com qualquer mãe de autípica, para você entender. Se você tá entrando na escola, vê que o sinal bateu, o autista fez isso aqui, teve uma crise, você tá passando com o seu filho, você não precisa tomar um café para você entender e você ajudar uma família a conscientizar. Rafael, eu acho importante isso. E a minha palavra que eu quero falar para você, leigo, para você familiar, para você apoiador, simpatizante, é a seguinte: ajude uma família a tornar a inclusão possível. E
arbitrária. Porque se eu estou na escola e eu vejo que um autista está sem a professora de apoio, eu tenho um filho que não é autista, eu posso muito bem chegar na diretora e falar, aquela criança na sala do lado precisa de uma professora de apoio. Quando é que vai vir mesmo, diretora? Eu estou fazendo meu papel de cidadão, de solidário. Eu estou ajudando a inclusão na real e na prática. E agora falando de resultado, né? É lindo, você deve conhecer aí centenas, mas é lindo ver o resultado de uma terapia bem feita, um acompanhamento, a evolução da criança. Com certeza. E não só as crianças, mas toda a rede de apoio que ela tem. Sim. Porque pai e mãe vão precisar talvez de um acompanhamento psicológico, vão precisar de orientações. Então é todo um setor que vai movimentar. E você falou só da saúde, né? Saray, a gente teria que fazer uma série aqui. O nosso tempo estourou faz tempo ali. É podcast para mais de metro, assim. Mais de anos. Viu? Sem mimimi, né? A gente tem que entender na prática o que a gente pode fazer. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez hoje e que o seu primeiro passo seja observar. Talvez observando, como a Saray falou, você observou alguém que tem essa necessidade, talvez você possa ser voz para essa pessoa. Sair do muro, deixar de ser essa pessoa aguada. Tem uma definição boa para ativista, que ativista... tem ativista que é difícil de lidar. A Saray está do meu lado, mas tem ativista que é difícil de lidar. Porque se cega diante de tudo. Mas o ponto de início de um ativismo é ele se posicionar. Não é morno. Ah, tá bom como tá. Não tá bom como tá. É preciso ser feito diferente. Aquela pessoa que você admira, que você respeita, que você segue aí nas redes sociais, por exemplo, ela é uma ativista. Porque ela se posiciona. Só que a gente, enquanto cidadão, a gente está muitas vezes aguado. Tanto faz porque ainda não chegou a conta para você. A gente precisa olhar mais para o outro, olhar para a nossa volta, para a gente ter uma sociedade melhor, um mundo melhor. E isso pode chegar aí na tua casa. Então o primeiro passo é a gente não julgar e o segundo passo é olhar e como que eu posso ajudar, como que eu posso fazer diferença. Talvez você vai começar fazendo diferença assistindo esse vídeo, compartilhando com alguém que precisa ouvir isso. E parar de julgar para a gente... realmente ter resultado, né, Saray, né, Marcelo? E não ficar nesse negócio de levantar bandeira, porque é modinha, e a gente levanta essa crítica aqui, entendeu? Com certeza. Eu não sou briguento, mas Você nem é ativista, mas você levanta a bandeira, né? Mas tem muita gente querendo levantar a bandeira para justamente só aparecer na foto. Não faz sentido. Se você quiser até tirar minha imagem, botar só o áudio aí em algum lugar, tem no Spotify. Faz isso. Ouça no Spotify, você não precisa nem ver a imagem. Nosso objetivo aqui é levar a informação. Mesmo Espero que tenha ajudado. Estatística é muito grande, né, Rafael? A estatística é muito grande. Antes era 1 a cada 100, agora 1 a 66, 1 a 33. Então o dia que passa está aumentando a questão do diagnóstico. Hoje você pode ser que não tenha um filho autista, um sobrinho, um neto, um isso aí tiado. Que a gente não entendeu. Hoje, esse é no mundo, né? Isso, 1 a cada 33 pessoas são autistas. Então hoje você pode não ter um filho autista, um enteado, um neto, um sobrinho, mas amanhã pode ser que você tenha. E aí você vai esperar para conhecer o autismo, para saber informações, para ter empatia por uma criança, um adolescente autista, para ter uma empatia com um vizinho autista. E o importante é você ter empatia quando você tem um vizinho autista num apartamento, num condomínio. É muito simples eu chegar no meu síndico. Posso dar uma pinceladinha? Claro. Falar assim, que eu tenho bastante casos das famílias aqui em Londrina, que já tá gritante o negócio. Tudo história real. Falar assim, não, vamos fazer abaixo-assinado, porque o moleque grita o tempo todo que ele é birra, é mimado, é falta de limite. Vamos fazer um abaixo-assinado pra tirar essa família. Eu não sei o que a família passa, eu não sei, eu não quero enxergar. Então é muito simples eu falar assim, tire de perto de mim, quero usar um tapame, não vou falar sobre, enxergar sobre, ou é mais fácil eu falar, vamos fazer uma reunião, uma assembleia no condomínio, vamos entender essa família, vamos ver como a gente pode fazer para ajudar, para diminuir a crise. Será que é porque a gente está saindo e buzinando demais no portão e estou desencadeando crise nesse autista? Será que a iluminação do prédio está muito forte? Então isso é o mínimo de empatia que nós devemos ter, porque eu vejo Londrina como uma causa animal linda. Todo mundo defende os animais. Temos leis para 1000 coisas hoje. Vocês sabem que eu não estou mentindo. É importante, eu tenho animal, eu amo animal. Só que nós não podemos deixar a causa animal passar em cima da causa humana. Eu não posso tratar um animal com mais amor, empatia, cuidado do que o filho do Marcelo, do que o meu filho, do que o teu sobrinho, do que qualquer outra pessoa.
Porque é uma pessoa, é uma vida, né? Ela merece carinho, dignidade, respeito, ela merece um olhar de sensibilidade. Senão não compensa nós sermos humanos. Não compensa a gente fazer obra de caridade, dar dízimo na igreja. Não compensa eu visitar o lar dos idosos, de eu levar uma cesta básica no final do ano, de eu fazer uma foto, seja jurídica ou física. Não compensa se no dia a dia, no meu condomínio, na minha empresa, eu faço apontamentos no meu trabalho. Eu tenho um amigo ali que às vezes eu não sei que ele é autista. Eu não desconfio, ele não quer falar para alguém. Um jovem aprendiz que a mãe não falou, não sinalizou porque sabia que a empresa não ia pegar. E eu ficar levando fofoquinha pro patrão, pro diretor, pro empregador. Então, ao invés de você levar aí uma desconstrução de um curso que um autista está fazendo, de um emprego que um autista acabou de adquirir, leve uma mensagem de amor, de fortalecimento, de apoio a essas famílias, porque são famílias que precisam de suporte, precisam de fortalecimento. Elas não têm uma igreja para ir, porque elas não têm como quem deixar o filho. Elas não têm um espaço kids na igreja que atenda especificamente esse autista. Então ela não tem um suporte religioso, ela não tem um suporte às vezes financeiro, ela não tem um suporte para nada. A única coisa que ela tem ali é aquela casinha, aquele apartamento, aquela casinha no condomínio que você tá ali tocando terror e querendo fazer bastidão para tirar essa família. Então vamos pensar mais, né? Porque a gente não precisa ser lindo, amoroso, afetivo com o próximo no Natal nem na Páscoa. Precisamos, né? Fazer o bem, amar o próximo como a ti mesmo, independentemente de religião, de partido político, independentemente de bandeira social que você vai abraçar. E você precisa amar o próximo como a si mesmo. Então, começamos daí, olhando as pessoas que estão à nossa volta, falando, olha, eu não entendo muito sobre autismo, eu não sei sobre o assunto, gostaria de entender, mas o que eu posso fazer? Em que eu posso te ajudar? Já é o começo, né? Vou levar uma cesta básica lá na comunidade, um brinquedinho, tá na comunidade, uma marmita na comunidade. Mas esse meu tempo, eu posso passar com uma família de autista? Eu posso sentar no chão, brincar com uma criança autista? Eu posso simplesmente chegar e falar assim, vamos em casa tomar um cafezinho? Eu posso simplesmente falar, vou fazer um café da tarde, mãe, vem aqui comer um bolinho. Ah, mas eu não posso porque eu tenho que levar meu filho. 5 minutos. Nós temos um problema sério que nós não somos convidados para aniversário, porque a criança dá trabalho. Eu já ouvi assim, nossa, se ele não brigasse tanto com as crianças, eu teria chamado vocês para o aniversário. Mas ele não para, né? Isso dói demais. Dói enquanto mãe, dói enquanto pessoa que sensibiliza e enxerga o filho do outro. Então, assim, não deixe de fazer convites para a família de autista, sabe? Ai, mas eu vou responder, eu só respondo. Ai, não sei se eu vou conseguir, não vai dar para eu ir, não, porque essa semana o Pablo tá desregulado, porque essa semana o Pablo não tá legal, então eu nem vou para não dar trabalho. Mas o importante disso tudo é falar assim, eu sei que teu filho é autista, que teu filho vai dar trabalho, não tem problema. Não deixe de ir. Eu vou cortar o bolo tal hora. Eu espero você com o teu filho para comer um pedacinho de bolo. E isso faz a diferença na vida de qualquer mãe, de qualquer mulher, de qualquer criança, sabe? Eu estou fazendo atitude simples. Eu não estou fazendo nenhum mestrado, doutorado em espectro transtorno espectro autista, não estou. Eu estou simplesmente fazendo o básico, sabe? Eu estou apoiando, estou fortalecendo, eu estou encorajando uma mulher e eu não estou levando ela à beira do caos, da saúde mental. Acolhimento. É a primeira regra da inclusão, independentemente do autismo. É apoio e acolhimento. Não sei o que falar, não falo nada. Não sei é importante. Não sei o que comentar. Familiar, né? Exatamente, não sei o que comentar. Tô indo embora mais cedo. A outra, mas já fica quietinho que é melhor, não é? Eu posso falar, entendeu? Eu posso falar, não posso? Eu tô no papel do lei. Fica quietinho que é melhor, não é? Inclusive é bíblico. Salomão já falava, se você quer se demonstrar uma pessoa mais sábia, não precisa abrir a boca. Exatamente. Né? Pelo menos você até se passa por sábio, olha só que interessante. Exatamente. Eu posso falar, viu? Eu tenho licença poética para falar. Tá certo. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Parabenizar pelo projeto. Quem quiser seguir a Saraí, fala de novo aí o seu Instagram, Saraí. É @altimizar. @altimizar. Isso. Marcelão, parabéns pela coragem de vir falar, de representar aí o Henrique e outros pais também que estão no silêncio. Porque o primeiro passo se dá dentro de casa. Apoio mútuo, né? Aí a busca por profissionais. Mas só um parênteses que a Saraí falou, somos afortunados por ter um plano de saúde. Mas depois você tem que pagar as consultas para fazer a terapia. De onde você tira o dinheiro que você não tem? Te vira. Né? Então, a gente buscou tirar dinheiro de outras fontes, né?
porque nós não somos abastados, né? Então acho que uma ferramenta importante é essa série de podcasts que a Arruda Produções está fazendo. Acho importante escutar pessoas que são pessoas normais, né? Não são super entidades, né? São pessoas igual a gente, né? Porque cada um tem, e não digo um problema, tem um obstáculo, né? Então essa é a nossa nova realidade e tá tudo bem. A gente foi só para compartilhar, fui na festa do aniversário do Rafael e tava ali a criançada brincando. O Henrique não chegando. Ele chega, vai olhando, tal, precisa aquele motor a álcool antigo, ele precisa aquecer o motor. Sim. 5 minutos aqueceu o motor, ele já conheceu essa região da festa, ele conheceu essa outra região da festa, essa outra região da festa. Depois que ele conheceu todos, eu falei, aqui eu tô beleza, pai, quero ir embora. E venceu o alvará dele ali. E a gente tem que respeitar, né? Então eu falei, já deu, já brinquei de bola, brincou não sei o quê, já jantou, já temos que ir. Beleza. Fomos antes de cantar o parabéns. E tá tudo bem. Isso. Porque tá tudo bem no coração de quem ficou, tá tudo bem no nosso coração e não teve aquele gatilho lá. Você não deixou de sair de casa, de levar ele, de tá incluir, tudo bem pro pai também, né? Não ficar constrangido, tô saindo antes do horário. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E é importante isso que ele falou, porque a gente, enquanto família, precisamos disso, precisamos dessa interação social, essa saúde mental de estar com pessoas. Porque quando vem diagnóstico, às vezes é tendência natural você se fechar. Não vou sair por vergonha, por medo, aquela tensão da criança fazer ali alguma coisa, algum comportamento inadequado e você às vezes ficar nem constrangido. Mas assim, entenda, né? E para familiar, para empresa, qualquer lugar que você for, apresente a necessidade do seu filho. Mas, Sara, eu acho não deixa de ficar em casa. Criança autista não é para ficar trancado. Mas é muito importante. Nossa luta por inclusão, né? É levar elas a estarem em todos os ambientes, com todas as pessoas. E importantíssimo que ele falou, no tempo da criança. Se for 5 minutos, vá. Se for 1 hora, é o que ele aguentar. Mas aí não parei na família da mãe, ele aguentou 1 hora e na família do pai 15 minutos. Aí vai dar aquele ranço familiar. Não, é o tempo da criança. Que eles têm que enxergar e terão que respeitar. É respeito e ponto final. E quando eu falo que é o primeiro passo, né? Eu acho que o apoio mútuo é muito importante, porque no meu caso, a Mari tem mais sensibilidade para isso do que eu. Ela senta no chão para fazer a tarefa, eu já não tenho aquela paciência toda, né? Os Marcelinho já quer fazer outra coisa, tudo bem. Mas assim, é o apoio, sabe? Dar vazão para a mulher produzir a força que ela precisa para poder ajudar a criança, né? Sim. Porque ela está ajudando não a criança, está ajudando a família, porque ela está ajudando o filho, está ajudando o outro filho, está ajudando o marido, e a gente dá o apoio para ela, né? Então eu acho que esse apoio mútuo inicial e partir para o diagnóstico muito precoce é importante. Exato. Espaço, obrigado pelo espaço. Gente, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Estamos aí. E a gente continua aqui o nosso Abril Azul. Tem que ser diferente, mas tem que fazer diferente. Isso muda o resultado, muda o jogo. A gente vai ficando por aqui até semana que vem. Tchau. Cortou. Você está filmando, a gente manda não. Em algum lugar pegou.